Hoje é um dia muito especial para a liturgia católica. É um dia que nós celebramos São Francisco de Assis. E eu não gostaria de deixar passar esse dia sem a gente ter a oportunidade de falar sobre a importância dessa liturgia para nós. Primeiramente dizendo que para mim é sempre uma responsabilidade, uma alegria enorme poder participar da vida espiritual de vocês. Eu tenho uma compreensão muito simples de espiritualidade. Você já me ouviu falar muito sobre isso. Gosto de repetir. A espiritualidade é toda e qualquer oportunidade que preenche os nossos corações, que faz com que o nosso corpo fique repleto de espírito. Sim, que o corpo é a casa do espírito. Que o nosso corpo fique repleto de um sopro sagrado. E nós podemos experimentar esse sopro sagrado em muitas experiências da vida. Nós podemos vivê-la dentro dos nossos espaços religiosos. A religião é, por excelência, um lugar de espiritualidade. A gente sabe que nem sempre é assim, mas deveria ser. Então, se você tem uma experiência religiosa bonita, bem alicerçada, você certamente encontra na religião uma fonte de espiritualidade. Eu tive essa graça. A minha religião, retirando alguns momentos em que eu me desvirtuei muito, me perdi, dentro da ritualidade católica cristã, retirando alguns momentos em que isso ocorreu, eu sempre fui muito beneficiado com a religiosidade católica cristã. Me ajudou a viver a minha espiritualidade e me ajuda. Mas eu encontro espiritualidade num livro, numa música, numa peça de teatro. Eu encontro espiritualidade quando encontro os meus amigos, quando eu sento à mesa para comer com pessoas que me agregam. Eu tenho para mim que todo e qualquer encontro que seja pautado na verdade, em que a gente tenha a oportunidade de ser quem somos, é um encontro que nos espiritualiza. Então, espiritualidade é uma fonte inesgotável de vida, que põe vida no nosso corpo. São os sopros que nós vamos encontrando por aí. De repente alguém lhe diz alguma coisa, por mais mundano que aquilo seja, aquilo tem um poder espiritual em você. Nós precisamos de espiritualidade o tempo todo, para suportar as dificuldades da existência, para darmos conta de tudo aquilo que nós precisamos viver. Espiritualidade nos mantém em pé. É interessante porque nós estamos acostumados a identificar as fomes do corpo, as necessidades do corpo. Se você sente frio, você busca um cobertor para este frio. Se você sente calor, como nesses dias nós estamos sentindo muito calor, você dá um jeito de procurar uma sombra ou tomar um banho frio, liga o ar-condicionado, liga o ventilador, tudo aquilo que possa nos ajudar a sobreviver ao calor. Se você sente fome, você busca um alimento. Se você sente sede, você busca água. Então nós estamos sempre muito atentos às necessidades do nosso corpo. Nós aprendemos a lidar com ele. Mas, lamentavelmente, nós não temos a mesma preocupação ou até mesmo a mesma percepção quando o assunto são as necessidades do nosso espírito. E é interessante porque é no corpo que eu sinto as necessidades do espírito. Eu costumo dizer sempre que o corpo é que põe a alma para passear. Cuidar bem deste corpo, submetê-lo a alguma disciplina, a disciplina da atividade física, a disciplina da alimentação, a disciplina do sono. Criar rituais de descanso para o corpo são exercícios de espiritualidade. Eu nunca fui adepto de um discurso que fragmenta, que secciona, que separa o corpo da espiritualidade. Aliás, a vida monástica nasceu assim. Em 300 e pouco depois de Cristo, Santo Antão iniciou um movimento lindo que
até hoje faz sentido. Santo Antão e alguns dos seus colegas quiseram sair dos conventos e fazerem uma experiência no deserto. Subjugar o corpo a uma disciplina que dentro de casa eles não conseguiam. As paredes dos conventos podem nos esconder, né? E provocar-nos uma preguiça, sei lá. Quando eu me lembro que toda a minha vida de seminário, para mim sempre foi muito forte isso. Os muros dos seminários, dos conventos, nos protegem e nos permitem muitas vezes uma vida muito distante da disciplina cristã. É natural, né? A gente vai vivendo, a gente vai tornando a nossa vida viciosa, a gente vai abrigando alguns vícios do nosso corpo na nossa ausência de disciplina. E de repente, então, seus companheiros descobriram que disciplinando o corpo havia uma repercussão nas disciplinas da alma, nas disciplinas do espírito. Vida espiritual é, sem dúvida, necessária até mesmo a quem não acredita em Deus. Até essa semana eu escrevi um pouco sobre isso no meu Instagram. Quem me acompanha no Instagram certamente leu isso. Nós religiosos não somos proprietários da espiritualidade. A espiritualidade é um elemento da vida. Nós religiosos somos, ou deveríamos ser, especialistas em vida espiritual. Os nossos trabalhos, os nossos ritos religiosos deveriam favorecer ao povo que nos acompanha, ao povo que reza conosco, ou que vive essa caminhada conosco, uma experiência de vida espiritual. Mas a vida é um lugar da espiritualidade. Quando você se cala durante 5 minutos e volta os seus olhos para dentro de você e se permite a viver um recolhimento, que é uma necessidade humana, você está fazendo um exercício de espiritualidade. Ainda ontem, num congresso que eu participei da Englig, até vocês me viram anunciando, eu falava sobre isso. Como o silêncio é muito mais do que calar a boca. Fazer silêncio é você submeter o corpo a uma quietude, num primeiro momento. É o silêncio da boca, é a quietude do corpo. Nós temos até posições favoráveis a essa quietude, ou melhor, a esse silêncio. Mas o segundo passo e o mais difícil, depois do silêncio da boca e do movimento do corpo que indica o desejo de viver esse recolhimento, é o espírito de quietude. A quietude é quando você tem um controle da sua mente. Por isso, as religiões, de maneira muito especial, as filosofias orientais, alguns discursos, né, que estão muito próximos da religião, mas que não são religião porque eles não quiseram isso, não quiseram criar uma religião. Queriam uma filosofia que inspirasse vida espiritual, como os budistas. O que é o controle da mente que é alcançada por meio da meditação, da quietude do corpo? É o controle da mente. A mente nos cansa muito, a mente nos exige demais. Aliás, nós ficamos muito cansados pelo excesso de atividades mentais. Você sabe bem disso, não preciso ficar dizendo. Hoje, por exemplo, embora seja domingo, um dia de descanso, nós nos excitamos muito com tudo aquilo que vem de fora, com tudo aquilo que nos estimula. A nossa mente fica cansada, a gente pensa o tempo todo. E a mente também é o lugar do sentimento, né? Porque a gente fala do sentimento numa relação muito íntima com o coração, mas é apenas uma forma, uma metáfora da casa do sentimento, como se o coração fosse a casa do sentimento. Mas tudo está acontecendo na nossa mente. Então nós somos estimulados o tempo todo e a nossa mente nos joga para lá, nos joga para cá.
e de repente você cria um ritual para você colocar uma doma, uma rédea nesta senhora que nunca está satisfeita com tudo o que nós oferecemos a ela. E o controle da mente é uma experiência absolutamente revolucionária. Controlar a mente requer uma disciplina muito grande. Você sabe disso. Às vezes você viver a quietude durante 5 minutos, quietude, este movimento que invade corpo e mente. Eu, durante muito tempo, eu fiz retiros de silêncio em que eu só calava a boca. Eu não era envolvido pela quietude. E por isso, os meus retiros nem sempre produziram bons frutos. Porque eu ficava disperso do mesmo jeito, só ficava com a boca calada. Não, quando eu abro mão da dispersão, quando eu abro mão dos estímulos que me chamam de fora, eu vou criando um estado mental mais harmônico, mais tranquilo, que me permite, como que se eu pudesse ficar acima de tudo isso. A mente que tanto nos controla, de repente passa a ser controlada por nós. Isso é revolucionário. Nos exercícios que nos ensinam isso, na liturgia cristã, nós temos a Lectio Divina, que é um exercício que passa pelo controle da mente, é uma leitura orante da Palavra de Deus, que tem algumas fases. E dentro do roteiro da Lectio Divina, eu aprendi que o maior desafio era justamente controlar a mente, para que ela deixasse de gritar tanto, me sugerir tantas coisas, tantas preocupações, tantas histórias que poderiam ser para depois. A gente imaginava aquele varal, eu lembro que esse era o meu exercício, um varal de lençóis brancos tremulando com o vento, e eu prestava atenção no branco daquele lençol, e eu ia sugerindo ao meu cérebro que eu queria também ter, naquele momento, a ausência de pensamentos. Então eu só ficava observando aqueles lençóis e eu não permitia que um outro pensamento me envolvesse. E dava certo, comigo dava certo. Foi uma forma que eu tive de ajudar a controlar a minha mente. Tem gente que consegue 5 minutos, depois avança para 10, avança para 20, e tem gente que consegue... O ideal seriam 20 minutos todos os dias, se você tivesse condições de recolher-se do mundo e criar o seu estado de quietude. Isso tem um efeito terapêutico sobre nós. Tem um efeito terapêutico sobre o corpo e sobre a mente. Quando eu falo mente, claro, toda a estrutura cerebral que é física e pode ser radiografada, ela pode ser submetida, a nossa estrutura cerebral pode ser submetida a ressonâncias magnéticas e você identificar o funcionamento de tudo isso. Mas quando nós falamos de mente, quando nós falamos de espírito, nós estamos falando daquilo que em nós é imaterial e que existe. Eu sei que você ama muita gente. E se hoje eu pedisse a um cientista que tentasse encontrar o amor que você ama, certamente nós não encontraríamos. Mas você ama. É dessa imaterialidade que eu falo. De tudo aquilo que você sabe que existe, mas que não pode ser radiografado, não pode ser encontrado nos exames, não pode ser coletado no nosso sangue. Eu não sei o quanto você já sofreu, quanto a vida já lhe foi pesada. E certamente esse sofrimento, essa vida difícil, deixou muitos registros na sua história, no seu coração, na sua mente, na sua alma. E isso não pode ser encontrado, a não ser que isso tenha lhe adoecido. O estresse foi tão grande que desencadeou um processo de diabetes. A gente sabe que existe diabetes pós-traumática, pós-trauma. Nós sabemos que o nosso estilo de vida pode... Essa mente que nos adoece, que diz coisas desagradáveis o tempo todo, ou que derrama muito sofrimento em nós, porque está pensando sempre de maneira pessimista,
ou está sendo muito opressiva, nos exigindo muito, ela pode desenvolver doenças em nós sabemos disso. Não estou dizendo uma coisa que a ciência já não nos sugeriu, com muita evidência. Nós ficamos doentes por aquilo que pensamos, por aquilo que sentimos. Então, ter uma mente saudável, num corpo saudável, é uma experiência de saúde. E é interessante porque a vida espiritual, como eu dizia, que não é um privilégio de religiosos, mas é um privilégio de humanos. Há ateus, por exemplo, que encontram no conhecimento fontes de vida espiritual. Há ateus que não têm nenhuma fé em Deus, mas têm uma lida muito inteligente consigo. São pessoas capazes de buscar no dia a dia valores que são muito semelhantes aos nossos, que somos religiosos. Eu até fico pensando, algumas pessoas chegaram a um resultado da espiritualidade que eu, como religioso, ainda não cheguei. Por isso eu não tenho pretensão de corrigir ninguém ou de querer converter quem quer que seja. Não, eu dou meu testemunho. Se ele é válido para alguém, ótimo. Mas eu não fico ali batendo na cabeça de quem tem uma crença diferente da minha ou de quem não tem crença nenhuma. Eu anuncio o Evangelho, que é o que modificou minha vida e que me modifica diariamente. Se ele faz sentido para você, e eu acredito que faça para muitas pessoas, hoje eu acompanhei, aliás, um motivo de estar aqui hoje fazendo este encontro com vocês, é porque eu fiquei assim com o coração meio doído de ver tantas pessoas carinhosamente dizendo: senti falta da missa hoje, padre. Eu também senti. Mas era aquela minha preocupação da semana passada. Tenho muito medo de que eu crie uma espécie de religião, à parte, que lhe desobrigue de fazer o que você faz sempre como religioso, de participar na sua paróquia, ou de prestigiar o padre da sua paróquia na missa que ele está fazendo lá. Enfim, não vem ao caso aqui agora. Mas eu fiquei muito feliz de ver que muitas pessoas se identificam com aquilo que faz sentido para mim. Eu não sou um teórico do Evangelho. Eu, de fato, acredito na força transformadora que o Evangelho tem, porque transformou em mim. Então, se fez bem para mim, eu gosto de dividir com as pessoas. É uma oportunidade que eu tenho de oferecer aquilo que é mais sagrado na minha vida, que é o resultado positivo da minha religião, que é a minha espiritualidade, que está me levando cada vez mais a essa necessidade de silêncio, de recolhimento, de quietude, de desapego dessa vida virtual que tantas vezes me cansava, que tantas vezes me esgotava emocionalmente. Então, aquele que não crê, mas que tem uma prática de vida espiritual, como eu dizia, às vezes encontra na literatura. Durante essa pandemia, eu li alguns autores muito fecundos. Nessa semana, eu terminei de reler, já tinha lido em outra fase da minha vida, Grande Sertão Veredas, do nosso querido Guimarães Rosa. Aquela obra é uma fonte de espiritualidade. Por que é fonte de espiritualidade? Porque nos faz pensar com altivez, nos joga para o alto. Não é uma literatura fútil, não é uma literatura rasa, não. A cada frase do Guimarães a gente tem vontade de viver bem, viver melhor, porque as frases, o discurso, o contexto nos inspiram uma vida muito qualificada do ponto de vista humano. Isso é tão lindo, minha gente, identificar que algumas obras provocam em nós um sentimento de nobreza. É a grandeza da condição humana manifestada ali. É uma literatura pautada com absoluto respeito por aquilo que é humano, pelos valores humanos. Uma forma respeitosa de mostrar os nossos limites, como nós somos mesquinhos às vezes, como nós somos diabólicos. E o Guimarães Rosa tem uma definição linda sobre o diabo, Para ele, na literatura dele, o diabo não é um ente. O diabo tem estilo só.
O que a gente tem não é o ente diabólico, o ser diabólico, mas a gente pode ter o estilo dele. Olha que bacana, que definição interessante. Não estou negando a existência do diabo. Estou apenas falando de uma forma diferente da que nós estamos comumente acostumados a ouvir. Então, o diabo, ele tem apenas um estilo presente no mundo, que eu acato na minha vida. E de repente eu passo a ser diabólico com as minhas atitudes, com os sentimentos que vou nutrindo. E há ateus que conseguem vencer o diabólico a partir de uma literatura como essa, que eleva o espírito humano, ouvindo uma música, como nós estamos ouvindo agora. Aliás, é um CD que eu gosto muito, é instrumental das minhas músicas, tocado pelo Marquinhos.